dia 21 de março de 2025. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto, porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas, que se aproximava, proveniente de Galaad. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna, e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra, e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões, e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou, então, o rei que o libertassem, o soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros, e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras:
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Na primeira leitura, encontramos a história de José, filho de Jacó. José era o filho amado de seu pai, o que despertou a inveja de seus irmãos. Eles tramaram contra ele, decidiram jogá-lo em um poço e depois o venderam como escravo. Aqui, vemos como a inveja pode levar o ser humano a cometer grandes injustiças. Os irmãos de José não suportavam vê-lo amado por seu pai e resolveram eliminá-lo. Muitas vezes vemos pessoas sendo desprezadas por causa de suas qualidades. O sucesso alheio incomoda quem tem o coração fechado para o amor. A inveja destrói laços, cria divisões e pode levar a decisões impensadas. No entanto, a história de José nos ensina que Deus age mesmo nas situações mais difíceis. O que parecia ser um fim trágico se transformou no início de um grande plano de salvação. José, mais tarde, se tornaria governador do Egito e salvaria sua família da fome. Isso nos lembra que Deus nunca nos abandona, mesmo quando enfrentamos injustiças e traições. No Evangelho, Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas. Um homem planta uma vinha e aluga vinhateiros. Quando chega o tempo da colheita, ele envia seus servos para receber os frutos, mas os vinhateiros os matam. Por fim, ele envia seu próprio filho, e eles também o matam, pensando que poderiam tomar posse da vinha. Essa parábola é uma representação da história da salvação. Deus confiou seu povo aos líderes religiosos, mas eles rejeitaram seus profetas. Por fim, Deus enviou seu próprio Filho, Jesus, e ele também foi rejeitado e morto. A resposta de Jesus é forte. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus, rejeitado pelos homens, se tornou o fundamento da nova aliança. O que parecia um fracasso, sua crucificação, tornou-se o maior triunfo da história. A ressurreição e a salvação da humanidade. Nos dias de hoje, essa parábola nos convida a refletir se estamos acolhendo Jesus verdadeiramente, ou também o estamos rejeitando. Rejeitamos Jesus quando escolhemos o egoísmo em vez do amor, a indiferença em vez da caridade, e o orgulho em vez da humildade. Maria, nossa mãe, soube acolher o plano de Deus sem hesitação. Que possamos aprender com ela a confiar no Senhor, mesmo diante das dificuldades. Que o Senhor nos conceda um coração livre da inveja, cheio de amor, e disposto a viver segundo a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.